Meu nome é Almeida. Sou maquinista há mais de 15 anos. Comecei trabalhando com trens de carga, em trechos longos e isolados. E há cerca de 6 anos, passei a trabalhar com transporte de passageiros aqui no Ceará. Com o tempo, você aprende a lidar com a rotina, com a pressão. E também aprende a perceber quando alguma coisa está fora do normal. O que eu vou contar aconteceu no fim de um turno. Pouco antes das 22h30. Era uma noite comum. Eu estava conduzindo um trem de passageiros em um dos últimos horários do dia. As estações já estavam bem mais vazias, aquele movimento típico de fim de expediente. Pouca gente, silêncio e aquela iluminação branca e fria nas plataformas. Nada fora do normal. Faltavam poucas estações para encerrar o trajeto. Dentro do trem, restavam poucos passageiros. 5, talvez 6 pessoas. Tudo tranquilo, até a penúltima estação. O trem parou normalmente. As portas se abriram. 2 passageiros desceram. E pelo que eu observei no monitor, ninguém entrou. As portas fecharam. E eu segui. Foi então que notei algo estranho. No monitor interno, aquele que mostra as câmeras dos vagões, apareceu um movimento no último vagão. Eu franzi a testa, porque até onde eu tinha visto, aquele vagão estava vazio. Olhei com mais atenção. E lá estava ele. Um homem, sentado no último banco, imóvel, cabeça baixa. Eu não tinha visto ele entrar. E olha que, com o tempo de serviço, você fica acostumado a prestar atenção nessas coisas. Mas tudo bem. Podia ter passado despercebido. Continuei conduzindo. Só que tinha algo errado. O jeito que ele estava sentado, parado demais, sem mexer a cabeça, sem olhar para o lado, sem nenhuma reação ao movimento do trem, nem quando o vagão balançava. Isso não é normal. Resolvi olhar de novo para o monitor. E dessa vez, ele não estava mais sentado, ele estava em pé, no meio do vagão. Mas eu não vi ele levantar. Meu estômago gelou na hora. Fiquei encarando a tela, tentando entender. Talvez fosse atraso na imagem, algum problema técnico. Mas então ele fez algo que me arrepiou inteiro. Ele levantou a cabeça, devagar, e ficou olhando direto para a câmera, como se soubesse que eu estava observando. Eu desviei o olhar na mesma hora. Respirei fundo. É só um passageiro. Relaxa. Mas eu não estava convencido. Peguei o rádio para tentar contato com a equipe da próxima estação. Só chiado. Tentei de novo. Nada. Faltava só mais uma estação. Decidi seguir. Quando olhei novamente para o monitor, meu coração disparou. Ele não estava mais no último vagão. Estava no penúltimo, mais perto da cabine. E de novo, eu não vi ele se mover. Aquela sensação ruim subiu pela espinha. Agora não dava mais para ignorar. Aquele homem não estava andando. Ele simplesmente aparecia mais perto. Mantive o trem na velocidade, tentando chegar logo à estação final. Então as luzes começaram a piscar. 1 vez. 2. No monitor, a imagem falhou. Ficou cheia de interferência. E quando voltou, ele estava ainda mais perto. Agora no vagão logo atrás da cabine, parado, de pé, olhando direto para a câmera. E dessa vez, dava para ver melhor o rosto. Os olhos estavam abertos demais. Tinha um sorriso esquisito, forçado, demais errado. Eu senti um medo daqueles que fazem não passar nem Wi-Fi. Faltavam poucos minutos para a estação final, mas pareceram uma eternidade. Foi então que eu comecei a ouvir batidas dentro da cabine. Aí eu congelei. Virei o rosto devagar. Nada. Ninguém. Voltei o olhar para o monitor. E ele não estava mais lá. Nenhum sinal. O vagão atrás da cabine, vazio. Meu coração ainda estava acelerado. Mas um alívio começou a surgir. Eu realmente pensei que tinha acabado. Mas não tinha. Porque as batidas passaram a vir da porta da cabine. A porta que separa os passageiros de mim. E ninguém deveria estar ali. Eu não consegui me mexer. Só fiquei olhando. A maçaneta se mexeu levemente. E parou. Tudo ficou em silêncio. Até que, bem devagar,
Uma sombra apareceu na pequena janela da porta, como se alguém estivesse do outro lado, observando. Eu não tive coragem de abrir. Segurei firme e segui até a estação final. Quando o trem finalmente parou, as portas se abriram e a equipe já estava na plataforma. Desci correndo da cabine ainda com o coração na mão. Expliquei tudo. Eles fizeram a verificação completa, vagão por vagão, e não encontraram ninguém. Nada. Nenhum passageiro extra. Nenhum problema técnico registrado. Mas antes de ir embora, um dos seguranças me chamou. No vagão logo atrás da cabine, na porta interna, tinha uma marca. Como se alguém tivesse passado o dedo com força na poeira e escrito a palavra: cheguei. Não sei se foi o segurança para me trollar, mas quase que borrei a cueca. Isso aconteceu muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava com trem de carga, em viagens longas por trechos isolados onde não se via nada além de mato, trilhos e escuridão. Era por volta de 3 da madrugada. Eu conduzia um trem pesado por um lugar que a gente chamava de trecho morto. O rádio falhava muito ali, e os maquinistas mais antigos diziam para não ficar olhando para os lados. Eu nunca levei isso a sério. Seguia normalmente quando o rádio começou a chiar. Até aí, nada estranho. Mas então veio uma voz baixa e falhada. Pedi para repetir. Silêncio. Minutos depois a voz voltou mais clara. Diminui. Aquilo me deixou confuso, porque não havia nenhum aviso da central. Mesmo assim, reduzi um pouco por precaução. A voz veio de novo mais forte. Diminui mais. Dessa vez parecia perto demais, como se alguém estivesse dentro da cabine. Olhei em volta. Não tinha ninguém. Ignorei e voltei a acelerar. Então o trem deu um tranco forte, como se tivesse passado por cima de algo. Meu coração gelou. Reduzi e parei completamente. Desci com a lanterna. Era um escuro absoluto. Caminhei pelos trilhos procurando algum obstáculo, animal, qualquer coisa. Mas não havia nada. Nenhuma marca, nenhum sinal. Voltei para a cabine confuso. Assim que subi, o rádio ligou sozinho. E a voz disse claramente: eu avisei. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Desliguei o rádio na hora e decidi sair dali o mais rápido possível. Antes de arrancar, olhei para fora da cabine e vi um homem parado ao lado da linha, imóvel, só olhando para o trem. Apontei a lanterna, mas a luz não alcançava direito, como se ele estivesse sempre na sombra. Gritei, mas ele não respondeu. Então percebi, ele estava exatamente no ponto onde senti o tranco, na mesma altura. Naquele momento veio um pensamento horrível. E se eu tivesse passado por cima dele? Mas não havia corpo algum no trilho, só ele, em pé, me olhando. Subi na cabine e arranquei sem pensar 2 vezes. Nem olhei para trás. Mesmo assim, sentia como se ele ainda estivesse ali, ou pior, dentro do trem. Terminei o trajeto com uma sensação pesada, sem coragem nem de ligar o rádio. Quando cheguei, contei o que aconteceu. Um maquinista mais antigo só perguntou: tu ouviu ele, foi? Confirmei. E ele respondeu: era para ter diminuído mesmo. Até hoje, não sei o que era aquilo, mas depois dessa noite, nunca mais ignorei nenhum aviso naquele trecho, porque tenho a sensação de que não passei por cima de nada, mas algo tentou me fazer acreditar que sim. Esse foi um dos últimos episódios que vivi quando ainda trabalhava com um trem de carga, e um dos mais marcantes. Era uma viagem longa, por volta de 2 da madrugada, trecho isolado, sem cidade por perto, só mato, trilho e escuridão. Eu já vinha dirigindo há horas, tudo tranquilo. O céu limpo deixava algumas estrelas visíveis, até que em certo ponto eu vi algo correndo. No início achei que fosse um animal, o que é comum, mas tinha algo errado. Aquilo não atravessava a linha. Corria ao lado do trem, acompanhando, na mesma velocidade. E eu estava rápido. Aumentei a luz frontal para enxergar melhor. Foi quando percebi. Não era um animal comum, era magro demais, comprido, com braços longos e um jeito estranho de correr, curvado. Mas o pior era a velocidade. Aquilo não fazia sentido. Fiquei olhando, tentando entender. Achei que fosse desistir. Mas não. Continuava ali, firme, acompanhando o trem. Até que virou a cabeça e olhou para mim. Mesmo correndo, os olhos eram claros demais, refletiam a luz de forma estranha. Não parecia um animal. Parecia consciente. Um arrepio subiu pela minha espinha. Desviei o olhar. Quando olhei de novo, ele ainda estava lá. Só que mais perto, agora quase na beira da linha. Senti o peito apertar e acelerei.
Queria deixar aquilo para trás, mas não adiantou. Ele acelerou junto, na mesma proporção. Então, de repente, ele sumiu. Simples assim. Não estava mais ali. Por alguns segundos, senti alívio. Achei que tinha acabado, mas não. Logo depois, ouvi um barulho em cima do trem, como se algo tivesse subido nos vagões. Um arrastar pesado, lento. Congelei. Tentei olhar, mas não dava para ver nada, só ouvir. O som vinha se aproximando, de vagão em vagão, até chegar na cabine e parar. Silêncio, um silêncio pesado. Respirei fundo e olhei para o vidro lateral e vi uma mão grudada no vidro, longa demais. Dedos finos, esticados, sem forma normal. A pele escura e irregular. Aquilo começou a deslizar devagar, como se estivesse procurando. Parou na altura do meu rosto. Eu não conseguia me mexer. Então, acima da mão surgiu a cabeça. Alongada, com um sorriso aberto demais. Errado. Tudo ali era errado. O pavor me travou. Foi quando abaixei a cabeça e não olhei mais. Fiquei assim por um tempo que não sei dizer. Quando tive coragem de olhar de novo, não havia mais nada. Nem no vidro, nem no som, nem no trem. Mas o silêncio, aquele silêncio pesado, ficou comigo até o fim da viagem. Dias depois, comentei com um maquinista mais antigo. Ele ouviu e disse: "Tu viu a coisa da linha?" Perguntei o que era. Ele respondeu: "Quando ela começa a correr contigo, é porque já te viu faz tempo." Até hoje, evito pensar nisso. Mas sei de uma coisa. Naquela madrugada, ela não apareceu do nada. Ela já estava lá. Só resolveu me acompanhar.